Olá, eu sou o Dr. Marcelo Pavan, reumatologista, e hoje eu venho aqui falar sobre gota. A gota é uma doença reumática causada pelo excesso de ácido úrico. Ela é muito mais comum em homens, geralmente jovens, dos 30 aos 40 anos de idade, embora ela possa acontecer em mulheres pós-menopausa, mesmo assim ainda raramente. A gota é causada por um defeito no metabolismo do ácido úrico que acaba levando ao acúmulo de ácido úrico no sangue, e esse ácido úrico ele é pouco solúvel no nosso sangue. Então, cristais dele vão se depositando nos tecidos, principalmente dentro das articulações. E esses cristais têm a capacidade de provocar o sistema imune muito intensamente. Então, após um longo tempo de ácido úrico alto, com os cristais se depositando nos tecidos, acontece algum fenômeno, muitas vezes um mínimo trauma, por exemplo, jogar futebol, ou uma mínima entorse, o que deflagra uma crise de dor muito intensa, com frequentemente vermelhidão, inchaço intenso e muita dor. A articulação mais acometida na primeira crise é entre o primeiro dedo do pé, o dedão do pé, e o pé. Essa articulação no pé, mais ou menos. E que a gente dá o nome de podagra, e ela é muito típica de gota. A artrite da gota, ou artrite gotosa, ela é potencialmente destrutiva, pois esses cristais vão se acumulando dentro das articulações, mesmo em fases em que a doença não está tendo crise. E isso pode levar à formação de tofos gotosos, que são acúmulos de uma grande massa de cristal de urato monossódico, causado pelo ácido úrico, que podem se acumular, por exemplo, na bursa do cotovelo, nas articulações dos dedos das mãos e dos pés, levando a uma destruição articular bastante agressiva. No início, a gota costuma causar crises bastante intermitentes, bastante separadas umas das outras. Com o tempo, essas crises vão se encurtando, se aproximando, o período vai encurtando, e pode chegar a um ponto em que há como se fosse uma crise contínua, uma crise menos intensa, porém contínua. O tratamento é feito através de medicamentos que diminuem o ácido úrico, ou medicamentos que fazem urinar mais ácido úrico, ou medicamentos que fazem produzir menos ácido úrico, porque a gota é causada por um desses dois problemas do metabolismo da pessoa, que são coisas constitucionais dela, não tem uma doença que causa isso. Ou produz ácido úrico demais, ou tem uma capacidade de eliminação pequena. Então, a depender do tipo, a gente usa um remédio ou outro. Esses remédios são muito provavelmente para o resto da vida. A gota é muito associada com obesidade, com um hábito alimentar ruim. Porém, isso nem sempre é verdade. Muitas pessoas magras e que comem muito bem desenvolvem gota, e essas pessoas com certeza terão que usar o remédio de controle do ácido úrico para sempre, para não ficar tendo esse acúmulo persistente. O nível de ácido úrico que a gente quer para a maior parte das pessoas é 6, abaixo de 6, para impedir de ter crises e de ter esse acúmulo. Quando a pessoa tem um hábito de vida muito não saudável e tem uma obesidade, algumas vezes, modificando esses hábitos e emagrecendo, consegue controlar o ácido úrico sem medicamento, mas isso nem sempre. Algumas escolas de reumatologia pedem para que quem tem gota evite dieta rica em purinas, por exemplo, carne, por exemplo, frutos do mar, feijão, principalmente. Da onde eu venho, a gente não pede para fazer essa restrição, a não ser, é claro, que nitidamente esses alimentos sejam provocadores de crise. A única restrição que realmente todo paciente de gota deve ter quando a doença está descontrolada é bebida alcoólica. Qualquer dose de bebida alcoólica pode provocar uma crise bem intensa. Depois que a doença está controlada, é possível um consumo de dose baixa
de álcool sem risco de deflagrar crises. É uma doença que deve ser acompanhada sempre, dado que ela não terá cura, porém, com um controle, ela tem um prognóstico excelente e uma qualidade de vida normal. Bem, era isso que eu tinha para falar sobre gota. Se tiver alguma dúvida, visite meu site. Caso tenha algum sintoma semelhante ou alguma desconfiança nessa direção, procure o seu reumatologista o mais rápido possível. Até mais.